A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de 1 Samuel, a história de Davi. Eu tenho certeza, do jeito que está sendo bênção, esclarecimento para a minha vida, Deus também está esclarecendo para a sua vida. Existe toda a história da Bíblia, quando a gente lê, sempre tem algo que se identifica com nós. E essa identificação é Deus mostrando como Ele age. Essa identificação é Deus mandando ter fé. Essa identificação é Deus mandando perseverar. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos continuar 1 Samuel 20. Hoje terminamos esse capítulo 20. Onde iniciamos quando Davi pediu para sair, não ficar na mesa com o rei, para poder Jonathan ver se realmente ele queria matar ele ou não. E hoje vamos ver a finalidade desse capítulo. O tema é: tem situações que fogem do nosso controle, mas é Deus. Se você está passando por alguma situação que fugiu do seu controle, pode ter certeza que é Deus. Tem hora que dói, tem hora que machuca, tem hora que não entendemos, mas Deus sabe o que faz. Como diz João 13,7, que eu amo esse versículo, quando o Senhor foi lavar os pés dos discípulos, ele disse isso: o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Então, isso que fugiu do seu controle, não sei qual é a área da sua vida, amanhã você vai entender. Pode estar doendo, mas é para o teu bem. 1 Samuel 20, a partir do 18. Disse Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que é ali. Então, eu atirarei 3 flechas como se o monte de pedra fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-la. Se eu disser a ele: olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as, isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Jonathan dizendo a Davi, né? Que ele ia sentar na mesa, onde era para Davi também estar, era a lua cheia, tinha essas, fazia parte da época, né? Tradições, e ele ia conversar com Saul. Mas se ele visse que realmente Saul queria matar Davi, ele ia no outro dia ia para esse lugar onde Davi estava escondido e ele agia assim com o funcionário dele. E Davi ia entender se era para retornar ou ir embora. Mas se eu disser a ele: as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quando a promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-las para sempre. Eu acho muito interessante essa conversa de Jonas com Davi, uma conversa diante de uma situação melindrosa, porque era o pai dele, era o rei, e que queria matar Davi, e como ele gostava de Davi. Mas, dependendo da situação, eles iam Davi embora e eles iam se afastar. E, com certeza, para sempre, como foi, mas estava tendo, no meio de toda essa situação difícil, hostil, estava tendo um acordo, que ele disse que o Senhor Deus nos ajudará a cumprir para sempre. Quer dizer, a promessa que um fez ao outro, de Davi, quando virasse rei, honrasse a família dele, não esquecesse, né, da outra geração. Isso é coisa de quem tem, né, seriedade com as coisas, e eles dois tinham. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova, sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao seu lado, ao lado de Saul, Jonathan na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, porque pensou: Davi deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. Ali Saul ainda não estranhou, né? Se acontecer alguma coisa, amanhã ele estará aqui e vai ser fácil para eu matar ele, né? No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova,
O lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonathan: por que Davi não veio comer nem ontem nem hoje? Veja que tinha outros filhos. Mas o rei perguntou a Jonathan, porque sabia da amizade de um com o outro. Jonathan respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixa-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonathan continuou: é por isso que ele não está no lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonathan e disse: filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o outro lado, o lado de Davi, trazendo desonra para você e para a sua família. Sabe o que me chama? Desculpa, hoje é dia da garganta, está irritada. O que me chama a atenção é que Saul estava ali como rei e Jonathan estava com seus irmãos. Veja a situação de Jonathan. Defendeu um rapaz inocente, como seus irmãos não estavam olhando aquilo, né? Aqui não fala de relato de seus irmãos, mas com certeza estava do lado do pai. E Jonathan enfrentando tudo aquilo. E aquilo ali era o quê? Uma ação do Senhor. Por isso que eu coloquei. Tem situação que foge do nosso controle, mas é Deus. Aquela situação, de certa forma, fugiu do controle de Jonathan. Porque o seu pai não estava olhando com ele com bons olhos. E, ao mesmo tempo, ele sabia que Davi era inocente e que ele tinha que ajudar. Enquanto Davi for vivo, você não será rei desse país. Vá agora e traga aqui, porque é preciso que ele morra. Aí, Saul já disse de uma forma muito concreta: se ele ficar vivo, você não vai ser o rei. Ele tem que morrer. Mas Davi era o propósito de Deus. E que Saul, por mais ruim, por mais poderoso que fosse, ele não ia chegar a lugar nenhum. Porque passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. E quem manda no mundo é o Senhor, né? Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonathan. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonathan para matá-lo. E assim Jonathan compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonathan levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia. O segundo dia da festa da lua nova, ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Veja que situação difícil para Jonathan. Saiu da mesa, com certeza causou um desconforto para toda a família. Saul, a Bíblia no relato dá a entender, com a ira que ele estava, com certeza também saiu. E seus irmãos, e o zuzunzum, e o comentário no palácio. Mas Deus faz essas coisas. Você pode estar passando por uma situação extremamente desagradável. Uma situação que você não tinha como resolver de outra forma. Mas Deus está no controle de tudo. Porque Deus sabe do dia de amanhã. Então você, como pai, como mãe, como filho, descansa. Pede força a Deus para continuar na caminhada e entenda que é um propósito do Senhor. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinha combinado, levou consigo o rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu, Jonathan tirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonathan gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado. Ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão. Não sabendo o que queria dizer tudo aquilo, somente Jonathan e Davi sabiam o código, que ele tinha combinado. Assim, Jonathan entregou as suas armas ao rapaz e mandou que a levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedra, jogou-se no chão e encostou o rosto em terra 3 vezes. Então eles se beijaram, choraram, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonathan. Porque Davi ia embora. E porque Davi não fez mal nenhum a Saul. Mas a inveja de Saul, o ódio, era muito grande. Infelizmente, quando a graça de Deus está na vida de alguém,
Existe alguém que tem, ou algumas pessoas têm inveja, têm ódio. É triste, é. Mas veja, aconteceu naquela época e hoje não é diferente. Aí Jonathan disse a Davi: Deus seja com você, perdão. O Senhor Deus fará com que você e eu e os descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nos fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonathan voltou para a cidade. Jonathan voltou triste, porque Davi foi embora. E Davi mais triste ainda, porque não tinha culpa de nada daquele desconforto. Mas as coisas acontecem assim. E nós temos que ter amadurecimento para entender. Pessoas vão, pessoas ficam, as pessoas partem, outros nascem, e assim vai. É a rotina da vida, é o círculo da vida. Pessoas amam, pessoas odeiam, pessoas invejam e por aí vai. Porque a Bíblia é a maior verdade. E eu e você sabem que no dia a dia tudo isso acontece. Então, se de alguma forma você está passando por uma situação constrangedora, difícil, eu quero te dizer que você descanse. Eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo. Ele quer que você fique forte com essa situação. E entenda que essa dificuldade vai passar. E logo, logo a vitória chegará. Aqui em Provérbios 16, 18, tem tudo a ver com Saul. O orgulho leva a pessoa à destruição, que era o orgulho de Saul. E a vaidade faz cair na desgraça. Orgulhoso, vaidoso porque não queria perder o reino. Não entendia que a culpa era dele e que ele desagradou o Senhor. Então, orgulho, vaidade não levam homem, mulher, nem jovem, ninguém a lugar nenhum. Que a gente cada dia aprenda mais com a palavra de Deus, a melhorar. E que a gente amadureça com as adversidades da vida. E entenda que tem situações que fogem do nosso controle, mas é Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.